Olá, nós estamos aqui no projeto Acolher Perdas e Luto para mais uma live hoje muito especial, que é o nosso fechamento do nosso Setembro Amarelo, da semana do projeto, e assim, com duas convidadas que são madrinhas do projeto, que é assim, é top de linha, né? Esses fechamentos têm que ser assim, com essas amadas. Então eu trouxe aqui duas irmãs de coração, nossa querida Karina Fukumitsu e Geisa Crozoé. A Karina é especialista nesse tópico do Setembro Amarelo, do suicídio, onde ela vai dividir com a gente, né, muito da sua experiência, e Geisa também, como psicóloga, vai também dividir isso. Então, hoje vai ser, assim, um show de alegria e energia boa, porque falar de suicídio não necessariamente a gente precisa se entristecer, a gente precisa entender, a gente precisa acolher. Então, o tema de hoje é acolher tocando a alma. Então, vamos lá. Como vai, Karina? Primeiramente, minha querida Rosana, minha querida irmã, Geisa também, é uma honra estar com vocês duas, né, trazendo esse momento especial que para mim estava muito esperado, né? Quando nós marcamos, inclusive na outra live, nós percebemos a nossa conexão, o que significa tocar almas e acolher. É exatamente o que a nossa relação traz, propõe, que é a possibilidade da gente estar juntas e continuar, né, esperançando, continuar acreditando que é possível, apesar do sofrimento, a gente fazer a nossa travessia. E a gente estava aqui nos bastidores, e eu vou fofocar um pouquinho do que nós estávamos conversando, o quanto vocês têm sido, e o Projeto Acolher para mim tem sido muito importante para eu continuar também a minha travessia. O quanto, quando a gente se junta, né, e a gente se conecta em boas energias, né, energias que fazem com que a gente possa acreditar que é possível, acreditar que a gente pode sim, né, lidar com esse tema tão difícil, tão árido, que é o suicídio, lidar com o luto, né, de uma maneira não feliz, mas uma maneira compreensiva, uma maneira quando a gente aceita a realidade, e isso é muito difícil, né, a gente pode conquistar uma certa segurança, que eu só tenho, né, que agradecer vocês aqui. Então, Gê, passo, né, o bastão para você, pelo menos a fala, né? A Geisa é uma querida, né, pessoa que eu tive o privilégio de conhecer também por causa do projeto. Olá a todos, amigos, amigas, amigues. É um prazer imenso estar aqui e isso é a maior prova de que é possível tocar a alma, ainda que não estejamos com a presença física, porque estamos cada uma em um ponto distante, geograficamente distantes, e a Karina acaba de me tocar profundamente com essas palavras. Para mim, realmente a gente tem uma conexão boa, né? Nós três, a gente se sente bem, eu me sinto muito bem próxima da Rosana e da Karina, e a Rosana em outro país, a Karina em outro estado, estamos distantes, porém de almas tocadas bem juntinhas. Eu me senti muito bem acolhida pelas duas e aprendo muito. Para mim é uma grande alegria estar debaixo desse guarda-chuva, que é essa imagem aí, ó, do Projeto Acolher, né? É uma grande alegria, e estou aqui, desejando ser útil ao projeto, no que me couber, nessa proposta de trabalhar a dor, mas trazer suavidade, tocando a alma, né? Então, que bom estarmos aqui juntas. Que gostoso, e você falou uma coisa que é tão importante para a gente, esse guarda-chuva que foi idealizado, né, por Roberta Montelato, que também é fundadora do projeto, é a nossa fada, né, porque ela faz toda a beleza que vocês veem nas artes dela, e traz isso, essa arte de o guarda-chuva seria esse abrigo, né, esse acolher, com outro formato, um formato onde insere, o guarda-chuva tem várias gomos, insere
todas as diversidades, insere todo tipo de dor, que não é só a dor da passagem do suicídio, mas insere, de uma forma geral, as pessoas poderem sentir que nós estamos abrigados, né? E esse abrigados não é só pelo projeto, é abrigados por todos que desejam fazer o bem, porque eu acho que hoje, desejar fazer o bem, transbordar o amor em outras pessoas, é abrigar corações, né? Então, antes da gente começar, eu queria muito agradecer o pessoal que está aqui no chat. Primeiro, agradecer Karina e Geisa pela disponibilidade, esse carinho, né? É domingo, é de tarde, todo mundo tem suas famílias, mas essa disponibilidade, esse despojamento de vir aqui trazer isso, porque a gente sabe que muitos corações nesse momento estão ávidos, né, desse acolhimento. Então, eu quero agradecer o pessoal que está no chat também, que também está em casa assistindo, e eu acho que é tão gostoso a gente começar a se unir através do chat nessa vibração amorosa que nós aqui vamos buscar fazer junto com vocês. E agradecer a TV Harmonia, que faz parte da onde Geisa se encontra, que é uma das redes transmissoras que faz a transmissão de todas as lives do projeto. Agradecer também o pessoal da Rede Amigo Espírita e o pessoal da TV7 da Paraíba, que também com muito carinho transmite as lives. Essa live está ficando gravada dentro do canal do Projeto Acolher Perdas e Luto no YouTube, para que vocês, se tiverem vontade, poderem compartilhar ou assistir novamente. Então, quando a gente fala em acolher, nós até estamos dizendo, como toca a alma de cada uma, o acolher. Quem gostaria de começar dizendo, como se sente tocado quando a gente fala em acolher? Você falou uma palavra que eu acho bacana, e a Geisa também, né, sobre o guarda-chuva que a minha comadre, né, desenhou e trouxe todo o projeto, né, a Beta. E realmente, assim, essa ideia do guarda-chuva que você traz, né, como possibilidade de abrigo, e quando a gente toca a alma, a gente troca o abrigo por possibilidades. Então, a gente sai do obrigatório, daquilo que eu acho que eu me sinto obrigada, para me sentir abrigada. Né? Então, eu achei tão importante, né, quando eu estava olhando a imagem e você estava falando que é um trabalho da Beta, né, e eu falei assim, gente, como a vida é muito bonita, né? Teve um dia que eu vi uma postagem, eu não sei de quem é a autoria, mas assim, a palavra calma, se você tira o C, fica a alma, ou se você coloca o C, vira calma. Isso quer dizer, como é que a gente toca uma alma? Tem que ser com muita calma. E foi assim que eu fui me percebendo, fazendo parte desse projeto, e eu fui me sentindo abrigada, principalmente por você, Rosana. E eu falo assim, puxa vida, olha só, em menos de um ano que eu tive o privilégio de conhecer, né, vocês e o projeto durante a pandemia, né, numa situação em que todos estávamos inseguros, né? Calma não tinha, pelo contrário, e como que, né, toda essa vivência de eu fazer parte, inclusive de eu, né, ter o privilégio de ser uma das madrinhas do projeto, fez com que tornasse o meu coração calmo. Falou, olha, eu tenho uma irmandade com a Rosana, com a Geisa, uma afiliação com a Gabriela Mello, com a Beta eu virei comadre, quer dizer, eu tenho uma família, né, que me permite ter um lugar de pertencimento e esse abrigo que me faz sentir segura, né, e que talvez essa talvez seja a trajetória de tocar a alma, quando a gente se sente em lugares de pertencimento, né, em lugares de possibilidades que fazem com que a gente fale, bom, o que a gente faz, e a Geisa falou, eu espero que eu seja útil, né, eu espero que também eu seja útil, minha irmã, porque quando a gente traz e se transforma em instrumento de paz, ou instrumento com as nossas palavras, com as nossas ações,
com a nossa credibilidade em relação àquilo que faz com que a gente pulse o nosso coração. Nossa, isso toca tanto a alma e tem tocado tanto a minha alma. Eu estou vendo, né? Porque, Rô, você agradeceu o pessoal do chat, assim, só tem que agradecer, porque eu estou vendo gente muito querida, né? Assim, a Márcia trouxe os alunos dela, a minha Márcia amada, é uma das pessoas que mais me ajudaram também, para que a minha alma ficasse tranquila. Então, eu acho que essas situações só fazem com que a gente possa falar como vale a pena, né, a gente tentar manter a calma e uma certa serenidade, no sentido de que as tempestades passam, os problemas, eles se dissolvem, eles se solucionam, e a gente consegue resgatar a nossa serenidade. Eu acho que isso não tem preço, né? E você, Gê, como é que o acolher toca a sua alma? O acolher toca a minha alma de um jeito, me lembra muito Jung para falar isso, me lembrei aqui. Jung, o psiquiatra suíço da psicologia analítica, da qual eu sou bem vinculada, não fosse esse a fé antigo, eu estaria mergulhada na Gestalt, né, Karina? Mas Jung me sequestrou antes. E Jung, ele diz assim, ele diz algo sobre a importância da gente dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas quando a gente estiver diante da pessoa ali num setting terapêutico, que a gente seja exatamente outra pessoa, que seja uma alma diante de outra alma. Então, para mim, o acolher é exatamente isso, é eu me sentir alma diante de outra alma. Isso significa uma horizontalidade, né? Porque é interessante essa coisa do acolher. Era algo que deveria ser, que chega a ser óbvio. Poxa, acolher, lembra um abraço, lembra esse guarda-chuva, acolher. Mas não, né? Às vezes a gente mete os pés pelas mãos e a gente se atrapalha nessa coisa do acolher. Ou porque a gente vai levando nossos próprios problemas. E aí eu trago uma coisa que a Karina traz, a regra do avião. Ponha primeiro a máscara em você, cuide de você, né? Para depois cuidar do outro. Então, é importante que estejamos nos percebendo nesse momento de acolher, para que a gente não leve junto as nossas dores. Como que você vai acolher levando as suas dores? Ou, uma outra coisa que também costuma acontecer é quando a gente vai todo vestido num suposto saber. Eu sei o que é melhor para você, mas eu nem te escutei. Então, estar diante, tocar a alma, para mim é ser alma, é estar na horizontalidade, é estar no olho a olho. Eu não sei vocês, mas eu estou emocionada, Eu né? também. Estar aqui com vocês. E esse tema traz isso também, essa emoção, esse ser alma. E é isso, acolher é isso, é você vir de alma, com emoção, sendo você mesmo. E estando assim, ó, olho no olho. Eu não sou melhor do que o outro. E eu preciso escutar. Eu preciso ter empatia. E também é da Karina essa coisa de quem tá longe julga, quem está perto compreende. Então, estar perto é isso. Acolher é estar perto, é estar olho no olho, é estar alma diante de alma. Não. Fale, não, Karina. pode falar, querida. Pode falar. Não, eu fiquei pensando assim, enquanto vocês falavam, o quanto as dores são dolorosas, né? A gente sabe, a dor da partida do ente querido, a dor através do suicídio, através do Covid, através do câncer, de um acidente, qualquer partida é dolorosa, as dores de uma separação, né, conjugal, as dores de uma mudança de trabalho, várias dores, né? As dores, mas eu fiquei pensando assim, o quanto as dores abrem a porta para a gente se unir. Nós somos 3 pessoas que falamos de dores, falamos sobre inteligência emocional, sobre educar suas emoções, sobre como lidar. Então, como as dores nos unem e trazem uma possibilidade da gente se sentir, eu vou chamar de mais molinho, assim, mais
abertinho para acolher o que o outro está passando. Então, eu penso que nós estamos num momento que nós precisamos muito validar as dores uma nova visão, saindo dessa caixinha da punição, né, do castigo, e a gente olhando para as dores como um processo que nos ajuda, que nos incentiva, que nos move, que traz ação. Então, eu acho que o acolher é aceitar tudo que a vida oferece como possibilidade. Todas as pessoas que se aproximam de você, elas trazem algo. Todas as situações dolorosas ou gostosas, elas trazem algo. Então, eu acho que é acolher o outro e acolher tudo que vem para você, porque o que está na sua órbita é porque você vai crescer através disso. Então, eu queria abrir um pouco isso, porque eu acho que isso vocês vão falar de uma forma mestre e vai ser muito bom. E aí, Rô, quando você traz, né, que quando a gente sente dor, a tendência é a gente não querer aceitar. E você fala, a proposta da gente aceitar é muito diferente do que concordar. E como é que a gente pode, né, acolher? A Geisa trouxe, né, uma das ilustrações que eu acho mais importantes, inclusive no acolhimento, a utilização da máscara de oxigênio, metáfora que é utilizada inclusive no avião. Quando a gente aprende a colocar a máscara de oxigênio para a gente, é poder circular com uma certa calma, né, para tocar a alma, para a gente continuar, inclusive, para lidar com as coisas como elas se apresentam. De novo, quando a gente fala, e eu entendo quando você traz da aceitação, não significa concordância, porque tem muitas coisas que se a gente, né, num primeiro momento, pela dor que a gente sente, a primeira reação é discordar. É você falar, não, eu quero ir contra esta correnteza, por que eu tenho que aceitar as coisas que são colocadas e muitas vezes são impostas? Eu tenho acompanhado, e esse é meu privilégio como missão profissional e existencial, acompanhado enlutados por suicídio. Como é que você vai lidar com esta aceitação versus concordância de um suicídio, de alguém que você ama? E muitas vezes eu falo, você não precisa e não é obrigado a concordar aqui na tua cabeça, mas de certa forma, quanto mais energia você gasta, inclusive para não olhar e constatar que essa pessoa partiu sim por suicídio, é uma tragédia na tua vida e que você continua viva ou vivo e que a gente vai continuar nessa travessia juntos, se você me permitir, me autorizar e se você também tiver uma compaixão com você. Quando a gente fala sobre a máscara de oxigênio, o mais importante é a gente pensar, se eu estou em dor, será que não vale a pena eu me dar colo? Porque a compaixão que serve para o outro, se não servir para mim, não adianta. Então, muitas vezes é na dor que a gente é convocado a olhar para a nossa ferida. O que muitas vezes a gente gostaria de se cegar, né? Ou quantas vezes, porque dói, né? A gente fala, nossa, deixa para lá, mas a vida cobra, né? Então, assim, não tem uma outra saída a não ser encarar, ir conforme a correnteza, mas você não precisa correr. E aí, por isso, a calma merece espaço nesse momento. Por isso, essa conexão com a alma, mesmo com dor, a gente fala, eu vou suportar isso com outras pessoas, eu vou suportar cuidando de mim, eu vou suportar apenas respirando. E aí uma frase que para mim é muito cara, quando não há o que fazer, cuide do comer, do beber, que eu aprendi com a Cida Barreto, e quando eu tive a inflamação, eu trago, e do respirar. Muitas vezes eu me conecto com a minha respiração em situações de muita dor, e eu respiro, porque é essa única coisa que ainda me resta, apesar da dor, e a gente vai continuando essa travessia. Eu acho que esse movimento que você fala que nos uniu, a gente se uniu pelas dores, porque nós trabalhamos com dores, a gente se uniu por sermos psicólogas, mas mais do que tudo, a gente se uniu pela crença de que
Toda dor, ela é uma ferida e ela é quase uma fresta, né, que traz a gente a possibilidade de trazer luz, né, de buscar. Eu acho que a gente né, a gente se tornou buscadoras, aquelas que buscam nas dores as possibilidades, inclusive, para a gente continuar. Isso. É maravilhosa essa ideia. Diga, Geisa. Esse buscar dores, eu fico pensando naquelas dores quando elas estão ocultas, quando a pessoa não quer revelar porque está vendo que no mundo está tudo bem, eu não encontro justamente o tema que a gente está falando hoje, alguém que me acolha. Porque quando eu vou falar da minha dor, eu não sou compreendida. Então, o que eu faço? Eu camuflo. Eu camuflo com as selfies, com as postagens nas redes sociais de que está tudo bem. E, às vezes, quero esconder de mim mesma a minha dor. Né? E como é importante a gente estar nesse lugar de alma, percebendo outra alma, chegar pertinho para perceber, pelo menos, ainda que a gente não consiga perceber, mas que a pessoa saiba que tem alguém ali do lado, que ela pode contar, que ela pode conversar, né? E às vezes essa coisa de buscar a dor, ela está muito oculta nessa falsa impressão de que está tudo bem, e a gente vai levando, e a gente vai empurrando. E é nosso papel dizer assim, olha, gente, é o papel dessa live, é o papel do Projeto Acolher. E ontem, eu não tenho como não deixar de falar da live de ontem, que fala sobre educação. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui também é um tipo de educação, né? A gente está dizendo assim, olha, gente, escuta, presta atenção, apenas se coloque sem o suposto saber, se coloque ao lado das pessoas com quem você convive, com quem você sabe que talvez esteja vivendo a sua dor, né? E eu recomendo muitíssimo que quem não assistiu, assista aí no site do projeto, aí no canal do YouTube do Projeto Acolher, a live de ontem, que é de um educador, 2 educadores, né? É o poeta Edgar e o Anderson. E o Anderson. Anderson Muito Mendes. legal. E eles trabalham com a educação e o poeta trabalha também no sistema prisional. E eu fiquei pensando, quantas vezes estamos vivenciando, encontramos alguém que vivencia dor e é como se essa dor tivesse ali aprisionada. E se a própria pessoa, aquela alma, já que estamos falando em alma, aquela alma se sente aprisionada. Eu fiquei... Desculpa. E o aprendizado liberta. Então, vamos aprender a acolher e também, se estamos vivenciando uma dor, a procurar alguém para falar. Porque falar nos ajuda a nos perceber. E é como se abrisse essa grade, esse aprisionamento da dor. Às vezes a gente aprisiona a dor, né? Eu pensei também que o acolher a gente precisa se educar nesse acolhimento. Por exemplo, o projeto criou o treinamento acolhedor. A gente faz um treinamento de 5 semanas, trazendo alguns temas que são muito relevantes a gente ter uma visão mais ampla de não salvar, não é aconselhar, e trazer uma visão mais profunda do acolher. Por quê? Porque nos grupos de acolhimento, a gente aplica o método de acolhimento, o ato de amor, que é como nós chamamos, são 12 temas. O primeiro tema é o choro reparador, então a gente traz que a pessoa deve fazer esse choro e trazemos um exercício que a gente diz para a pessoa, busque 2 pessoas e conte o que está se passando com você, se abra, mesmo que a pessoa saiba, faça esse exercício, que às vezes é um exercício complexo, e a gente fica observando quantas pessoas dizem, eu não tenho 2 pessoas, eu não tenho para quem falar, ninguém mais quer me ouvir, as pessoas já estão cansadas, ou eu não me sinto confortável, porque quando eu vou contar do suicídio do meu filho, eu sou julgada, as pessoas ficam curiosas, querendo saber detalhes de como ele partiu, e não detalhes de como eu estou me sentindo com a partida dele. Então, eu silenciei. Então, isso nós já atendemos no projeto, nesses 3 anos e meio, 98 casos.
de suicídio, 98 famílias. E isso é muito frequente. Então, eu queria muito que vocês hoje pudessem falar um pouco sobre essa questão do acolhimento, mais isento de curiosidade e julgamentos e críticas em relação às famílias que estão passando por isso. Tem duas falas que são preciosas que eu até anotei, que você trouxe, Geisa, que você falou, o aprendizado liberta. E aí você, Rô, acabou de falar sobre o primeiro passo do choro reparador. Bom, vou juntar essas duas frases, essas duas ideias, porque qual é o tipo de aprendizado que talvez liberte? Que quem está longe julga e quem está perto compreende. A aprendizagem que liberta é aquela que é suspeita, né? Que a gente usa a suspensão desses julgamentos, e aquela eu vou aproveitar o meu ato falho, aquela que suspeita que o conselho do outro e o julgamento do outro e a crítica não vai fazer bem para a gente. Quando a gente tem uma blindagem, e talvez esse seja o grande abrigo que a gente possa encontrar, que é a proteção. Quando a gente passa por um suicídio de alguém que a gente ama, certamente o nosso solo fica fragmentado. Certamente a nossa vida desmorona numa situação que faz com que a gente duvide se a gente vai se reconstruir. Esses dias eu estava ouvindo, eu não lembro quem era, né, o autor, mas eu ouvi uma historinha que fala, inclusive que parece que é uma passagem bíblica, que se você construir a sua casa em solo de areia, pouco provável que essa casa ela continue firme e forte. Mas se você construir a sua casa num solo que você puder, né, se sentir um pouco seguro e criar bases sólidas, e quais são essas bases? O acolhimento. Tanto é que eu tenho aquela frase que eu trago, que o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Então, muitas vezes, qual é esse aprendizado que liberta? Quando a gente pode se blindar de vários julgamentos que só nos fazem mal, e vários palpites, porque quando acontece um suicídio, o que mais a pessoa, um enlutado, ouve é palpite. Você não vai sair de casa? Você não vai fazer isso ou aquilo? Você não vai deixar as coisas desta pessoa que morreu? Você não vai deixar essa pessoa partir de uma forma serena? Porque quanto mais você chora, mais você vai segurar esta pessoa. E aí, veja bem, é contraditório, inclusive, quando você traz que o choro é reparador, e aí eu brinco muito com as palavras normalmente, e quando você trouxe isso, eu me lembrei que quando a gente chora, é a nossa oportunidade de reparar a nossa dor. Reparar no sentido de desconstruir, poder olhar, aprender com a nossa dor, e reparar no sentido de olhar para a nossa ferida. O quanto o choro é quase uma declaração, né, de que concretamente a gente está lamentando por aquela partida e a gente repara na dor, e quando a gente repara na dor, a gente continua respirando, apesar dela doer, porque a dor dói, é a coisa mais óbvia que tem, e aí a gente pode se dar ao luxo e ao cuidado e ao zelo de falar, tá tudo certo, apesar de toda a dor. Eu vou lidar com esta situação como eu puder. Aí, então, por isso que eu sempre trago que no processo de luto a gente não usa maquiagem, porque a gente vai como a gente pode, cá entre nós, e eu acho que isso é tão bacana, porque eu fico até feliz, porque nós escolhemos como título Tocando a Alma no Gerúndio, como se a gente pudesse reparar na nossa dor, olhar para a nossa ferida e aprender, né, a se proteger, a se assegurar de que a opinião alheia num processo de luto, numa dor imensa, talvez não sirva tanto. O que a gente vai é se dando valor para todo o processo que a gente vive, pro processo, até engasguei, né? E a gente se enrola mesmo, né? A língua para, né? Por quê? Porque a dor confunde, faz com que a gente tropece, mas a fluência continua.
Vocês viram que é não se envergonhar com os tropeços. Toda vez que eu, né, dou uma bola fora, ou eu dou um fora, como aconteceu agora que eu fiquei engasgando, que não saía a palavra, eu utilizo, porque essa é a dor maior que a gente pode viver. E esse é o aprendizado que liberta. Esse é o aprendizado que liberta. E quando a gente, muitas vezes, pensa em acolher, eu vejo que muitas pessoas que nos procuram, eles dizem, eu quero ajudar, mas eu não sei o que falar para uma pessoa que o esposo familiar partiu com suicídio. Eu nunca vivi isso, eu não sei o que dizer, o que é que eu falo? E a pessoa se sente travada. Eu gostaria muito que vocês trouxessem para a gente poder validar, naturalizar esse acolhimento, sem a pessoa precisar muito de ter muitas habilidades com que ela realmente pode entrar. Como vocês acham que a gente poderia dizer aqui para o público que a gente poderia lidar com os familiares que estão vivenciando isso? Geisa, gostaria de começar? Começo sim, eu começo do meu jeito, e é do jeito que eu trouxe aqui, é o jeito bom, primeiro eu entendo que cada um deve ir com o seu jeito, da forma como se sente mais confortável. E interessante é que vocês duas acabaram de dizer o que não se deve fazer. Então, por aí vocês já vão por eliminação, né? A Rô, ela trouxe a questão das pessoas que vão perguntar por curiosidade, que vão questionar, você não vai se desapegar, não vai se livrar dos pertences. A Karina trouxe a questão do julgamento, você está chorando, assim você segura a pessoa, então dá uma olhada novamente, volta um pouquinho, porque tem tudo que não devemos fazer. E o que a gente deve fazer? Bom, é o título da nossa live, né? Tocar a alma. E tocar a alma é você ir com a alma, é você se colocar ao lado. Às vezes, é interessante que a Rô trouxe a preocupação do que dizer. Gente, às vezes não precisa dizer nada. E a pessoa não quer mesmo que você diga nada, quer só sentir que você está ali perto. Que se precisar, ela vai recorrer. Às vezes, se vocês repararem, a pessoa, quando ela está com alguma dor, ela quer falar ou não quer falar nada, quer ficar em silêncio. E ela quer te ver ali, saber que você está ali, acessível, né? Então, eu acho que essa é a forma como eu penso, é como eu gosto também de ser acolhida. Quando eu passei a minha dor, eu queria o silêncio, mas queria a pessoa que eu gosto ali perto, e foi o que eu tive, a família ali perto, as pessoas mais próximas, em silêncio, elas não precisam dizer nada, porque não que dizer, né? Às vezes a gente não sabe o que dizer, não diz, mas fique ali, se coloque, faz um suco, se oferece para um mercado, a pessoa não tem condição de ir, não está afim, não tem vontade, então vai ajudando nos acessórios, ao ladinho ali, nas pequenas coisas, não precisa ser grande coisa, nas pequenas coisas, a delicadeza vai ali, o amor, o acolhimento, o apoio, vai em pequenos gestos, num cuidado, numa demonstração de cuidado, e eu digo que cuidado é uma das grandes manifestações do amor. Quando a gente cuida, é porque a gente está colocando em prática o amor, né? Esse sentimento de querer que o outro esteja bem, que o outro esteja melhor. E não é na imposição, muito menos na imposição de fala. Quem sou eu para dizer ao outro, saia desse lugar, pare de chorar, vista uma roupa, vá se maquiar, vamos dar uma volta. Não, mas se eu fico ali, do lado, né? Eu faço um bolo. Faço não, eu compro, né? Que eu não sei fazer direito, não. Então, eu faço suco, eu conto um caso, eu fico em silêncio, é observar qual é a demanda daquela pessoa, né? Eu acho que é isso, é se colocar, exercer a empatia, é você perceber qual é a demanda da pessoa, de que forma você pode ajudar aquela pessoa, porque cada um é diferente também. Gê, e você estava falando, eu acho tão importante quando a gente oferece pequenos gestos, gestos simples, porque principalmente com o suicídio que a Rô perguntou, né? Como é que a gente lida? Como uma morte. Não deixa de ser uma morte, gente.
né? E a coisa mais generosa que a gente pode fazer para um enlutado é não trazer mais a situação do suicídio como um tabu, porque a gente fala, o que que eu vou falar? Você não vai falar, olha, você não viu que ele estava mal? Óbvio que você não vai falar, isso não precisa trazer, mas assim, você vai tratar como se fosse uma morte. E aí, e assim o é. Então, sinto muito, eu gostaria muito, né, que essa situação não tivesse acontecido com você, mas eu estou aqui. O que que eu posso fazer para você e por você? E como você falou, e sabe que você estava trazendo os pequenos gestos, eu acho que o gesto mais grandioso que eu recebi quando eu fui para Salvador foi você ter aberto a tua casa no meio da pandemia. Eu fiquei muito reticente, inclusive, e eu fiquei pensando que a tua mãe estava lá, e eu achei tão lindo. Eu fiquei tão encantada com a tua mãe oferecendo, e ela te chamou. Ela fala: será que eu posso dar algumas sacolas que ela tinha pintado e costurado, gente? Eu acho que esses gestos são gestos que a gente não esquece nunca. E são momentos em que, quando uma pessoa está em dor, qualquer ato de carinho, qualquer forma, qualquer ação é importante, inclusive, para a gente falar: eu não estou solitária. Tem alguém que pode cuidar de mim. Concretamente, como você fala, você compra um bolo, eu também compraria, porque o meu bolo não é legal, mas assim, não tem problema, né? Você faz um suco, você leva comida, você faz uma sopa, sabe? E você faz uma comida, você se oferece para levar os filhos desta pessoa, você se oferece, inclusive, eu já nos meus depoentes, né, do livro, da pesquisa de pós-doc e doutorado, uma delas, ela falou assim, a coisa mais interessante que eu já recebi foi quando meu ex-companheiro se matou, e a minha amiga me deu dinheiro. E ela falou: toma, você vai precisar, porque ele era o provedor. Gente, a gente não para pensar que são coisas tão mais simples do que a gente falar, eu vou levar para passear, eu vou levar para sair. É isso que você trouxe, sabe? São. Bom, a gente percebeu nessa pandemia o quanto, né, a gente precisa de tão pouco. E quando alguém fazia um chameguinho, dava um cheiro na gente, sabe? Assim, um cuidado, mandava umas flores, mandava um recado. Olha, só para te falar que eu estou aqui, que eu te mando um abraço, um beijo, que eu pensei em você. Gente, olha, isso vale ouro, vale ouro, né? Olha só, a Elisa escreveu assim. Não, desculpa. Queria mencionar essa. O Ângelo escreveu assim: sem dúvida, o acolhimento não tem uma receita de bolo, mas isso não quer dizer que o bolo não vá à mesa acolhendo a todos. Olha, gente, estou achando que as meninas não estão entusiasmadas, mas ontem a Beta veio aqui e comeu meu bolo de banana com aveia sem açúcar. E ela falou que foi bom. Então, acho que eu vou ter que eu fazer um bolinho para vocês. Ângelo, é isso, é sem dúvida. E eu acho que tem algo que nós precisamos quebrar o paradigma de que nós temos que salvar aquela pessoa dizendo uma coisa para ela que vai tirar ela daquele lugar. Ah, não, se eu falar isso para ela, resolve a dor dela. Gente, se a dor é um processo de crescimento, o nosso trabalho não é tirar o outro da dor, é ajudar o outro a encontrar habilidades para lidar com a dor dele. Então, eu sempre digo, o acolhedor, né, que naquele momento você é o acolhedor. A gente se chama assim aqui no projeto. O acolhedor é essa ponte, aonde aqui está a pessoa que está com dor e aqui as habilidades. E a gente está fazendo essa conexão de ajudar ele a perceber, ou ele vai desenvolver, ou que ele tem as habilidades. A gente não tem não está escrito no script que a gente tem que dizer para a pessoa qual a solução do problema dela. Então, claro, em certos casos, aí pior mais ainda, porque você não tem solução para aquilo. Então, a gente não tem que fazer esse papel, a gente tem que sair desse lugar, desse papel, e entrar nisso. Tudo que as meninas falaram, um gesto que a pessoa precise, e eu acho que uma das coisas mais importantes é o que é que você precisa.
né? O que você precisa? Aí entra, eu vou no supermercado, eu preciso talvez de um dinheiro porque não vou ter condição de trabalhar esses dias, eu preciso de alguém que leve as crianças na escola. O que é que você precisa? Essa é a disponibilidade. Eu estou aqui para atravessar, eu estou com uma amiga que está passando por um câncer, está em tratamento, e então eu disse a ela, amiga, olha, eu sei que você está cercada de muita gente que te ama, então eu quero te dizer, olha, eu estou aqui para atravessar o deserto com você. Eu tenho uns camelos aí que a gente dá um jeito. Eu tenho umas rotas e juntas a gente vai conseguir atravessar esse deserto melhor. Então, se você precisar dos meus camelos, avise, porque eu estou à disposição. Porque, é claro, às vezes a pessoa está cercada de um monte de gente, como é o caso da minha amiga, que ama ela, que faz tudo por ela, mas, de repente, você pode precisar de um camelo, aí o pessoal não tem. Então, você pode ter uma coisa que aquela pessoa tem, a calma que a Karina mencionou, né? Senta do lado, segura na mão e fica vivendo, respirando junto, né? O mesmo ar, porque somos uma família universal. Então, assim, o que para cada pessoa vai ser um evento diferente, a gente não vai ensaiar o mesmo acolhimento, cada pessoa precisa de algo diferente, e a gente ir ganhando essa percepção, que toda vez que a gente faz isso, a gente cresce, porque eu acho que quem acolhe, se tiver uma visão de aprendiz, ele vai crescer muito. Se a gente achar que a gente está meio top e o outro tem um problema e a gente está assim, podendo dizer para o outro o que fazer, a gente não cresce. Mas se a gente se vê como um aprendiz, como a Geisa falou, a gente está na horizontal, estamos todos, né, no mesmo patamar, a gente cresce com aquele aprendizado que o outro vai demonstrando e você vai aprendendo com ele como ele está lidando. Pode ser que amanhã você vai lidar com isso também. Então, eu acho que dessa forma não padronizada, né, a gente entrega, transborda esse amor com naturalidade e sem sentir medo de errar, porque as pessoas têm medo de errar. Isso que você acabou de trazer é perfeito, porque assim, a gente tem medo de errar, porque o medo é o contrário do controle, né? E quem de nós tem controle de tudo? Então, aí a gente cai na primeira coisa que nós falamos, da aceitação, quando você acredita que tudo que te acontece não é em vão, e que você dá conta, sim, é porque normalmente a gente se subestima, falando que a gente não vai dar conta, né, pela falta de controle, e quantas vezes você já deu conta? Então, talvez não seja ignorar o medo, mas falar, vai com medo mesmo, né? E cuidado é isso, a gente não acerta no cuidado, né? Quando a Geisa estava falando, né? Quando a gente ama, a gente cuida. Nossa, me lembrei tanto daquela, né? Música do Caetano, que é, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Eu canto isso para os meus filhos falavam, mamãe, cantar isso aí, né? É porque é verdade, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. E aí, eu acho que um pouco do que você trouxe, Rô, cuidar não significa oferecer o que a gente acha que a pessoa precisa. E aí me lembrei de uma situação que a minha mãe estava no hospital, e minha mãe, ela sempre, assim como eu, a gente não gosta de dormir com os pés cobertos. E minha mãe foi 18 vezes no hospital, né? E aí toda vez que o médico, enfermeira, visita, chegava lá e ficava na beira da cama da minha mãe, assim, olhando para ela, na hora de ir embora, então, Yoko, um beijo para você, tô torcendo para você, e cobria os pés da minha mãe. A minha mãe olhava para mim assim, sabe? Tipo assim, né? E eu fazia assim, ó, porque normalmente eu ficava atrás das visitas, eu fazia assim. Quando a visita saía, eu já colocava e descobria os pés dela. Com isso, fez com que eu aprendesse que a gente não pode ser cuidador medíocre. Quer cuidar? Pergunte como a pessoa precisa de cuidado. Não vai fazendo ao seu modo, sabe? E eu acho que isso é importante quando você fala do que você precisa. Mas às vezes a pessoa em dor não sabe. Então eu falo assim, olha, eu vou chutar. O que você precisa, eu posso te levar o bolo de banana, que você agora já combinou, né? Eu posso fazer alguma coisa? E também, se você não gostar, também você não precisa e não é obrigado a comer, nem a beber e nem a ficar. Né? Eu acho que isso é importante também a gente saber, né? Fazer. A Márcia aqui, ó, está dizendo assim, peço que desdobre os sinais de risco de suicídio. Peço que falem sobre isso.
que vocês acham? A gente podia falar sobre os riscos do suicídio também. Você ia falar alguma coisa antes, Gê? Nesse esse exemplo que a Karina deu de cobrir os pés da mãe, é interessante que é um dos aspectos também do acolher, é a gente aprender a se relacionar. E essa relação aumenta o vínculo, porque tem uma cumplicidade. Olha o que ela fez por trás da visita. Eu já sei o que você quer, né? Então, aumenta o vínculo, aumenta o laço afetivo. Olha como é bacana isso, né? Vamos lá, a pergunta foi riscos de suicídio, né? Como eu estou falando, os sinais de risco de suicídio. Eu vou falar de uma forma geral, a Karina tem mais cabedal para falar sobre isso. Então, É mas mestre. de uma forma, é mestre, é doutora, então, de uma forma geral, eu digo logo de cara que é aquela sensação do vazio existencial. Isso é o que leva, né, ao processo de morrência, né? Então, eu não me vejo, eu não tenho, há um vazio grande, é um buraco que eu sinto. Então, esse para mim é o grande sinal, né, Karina? E essa sensação do vazio, do não tem ninguém em mim, me lembra o poeta Manuel de Barros, ele diz assim, tem mais presença em mim o que me falta, porque o que me falta, esse grande vazio, me preenche de tal forma o vazio que eu não tem mais eu, né? E aí vem esse desejo do não existir. E é interessante, agora recente, eu encontrei um jovem que eu conheço e que está muito bem, está feliz, se encontrou, está num lugar top, está todo cheio de alegrias, de vida. E aí ele recolhe um bilhetinho que ele tinha feito e mantém guardado, se despedindo, porque há pouco tempo estava vivendo uma dor tão grande e num dos pedaços dizia assim, esse mundo, não há lugar para mim neste mundo. Então ele tinha feito um bilhete de despedida para o suicídio, guardou e mantém guardado. E aí eu chamei e disse assim, olha, eu queria falar sobre isso. E ele disse, não quero ouvir, isso já passou, está lá atrás. Eu falei, não, mas eu acho importante te dizer uma coisa. Lembra bastante dos dois momentos. O momento que você quis desistir de tudo e o momento que você está vivendo agora. Porque se em algum dia você precisar, resgate essa informação para você mesmo ou para outra pessoa. Resgate essa informação, porque a gente pensa, quando a gente está na dor, que está lá no fundo do poço, realmente a gente não vê saída. A gente acha que acabou, não tem outra saída. Só que ninguém quer acabar a dor. A pessoa quer, ou ninguém quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, quer acabar com o problema, quer acabar com aquele vazio que ele toma, né? Mas essa pessoa encontrou uma saída, né? Então eu falei, ó, lembra que tem, mesmo a gente pensa que não tem, claro, eu estou mergulhada, imersa naquela dor. Então eu penso que não tem, mas tem, gente. O sol sempre volta, né, Karina? O sol nasce todo dia. Pode passar por uma tempestade, vários dias sem ver o sol, mas ele vai voltar, com certeza absoluta. Né? Então, pense nisso, nesse risco de suicídio, pense nisso, espera um pouco, respira, uma coisa que a Karina trouxe muito, respira, percebe a sua respiração, aguarda, porque o sol vai voltar a brilhar. A Débora falou assim, desculpa. Eu vou só ler o que a Débora falou e você emenda, tá, Karina? Olha só. Vocês podem dar uma dica de como se libertar desse sentimento de estar incomodando o outro com os nossos sentimentos? Olha, Débora querida, porque Débora eu conheço, ela é muito querida por mim, né? Deixa eu te falar, o outro tem condições de se defender quando ele estiver se incomodando. Eu acho que essa ideia, né, da gente, olha, eu não quero te incomodar, se o outro tiver incomodado, ou se o outro tiver com algumas coisas a fazer, ele não vai te responder, ele vai se proteger, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente poder se assegurar e a gente tentar trazer possibilidades e não subestimar, inclusive, que o outro pode dar a resposta que ele quiser.
né? Porque senão a gente vive se preocupando com o outro, lógico, né? Porque, mas assim, se ele não puder te responder e se ele se sentir incomodado, ele vai fazer a coisa acontecer. Então, assim, qual é o tipo de cuidado que a gente precisa fazer? Às vezes a gente vai atrás, às vezes a gente busca um colinho com o outro. Se o outro não puder fazer, não é porque ele não gosta de você, porque ele está te rejeitando, é porque ele não pode. Eu acho que a gente precisa começar a pensar que a cada um seu fardo e seu privilégio, sabe? Porque senão a gente fica cheia de dedos, por exemplo, eu não vou entrar em contato com a Rosana. E olha, eu sou de uma família japonesa, e família japonesa, né, cultura japonesa não quer dar trabalho para nada. Quando eu fiquei reticente de entrar na casa de Geisa, é porque a gente estava no meio da pandemia, a gente estava viajando. Eu falei, como é que elas abrem a porta da casa delas para desconhecidas? Geisa nunca tinha, né? Ela me conhecia pelos livros, e foi um privilégio, mas assim, sabe, eu acho que assim, tem essa coisa de não dar trabalho. Então, Débora, querida, deixa que o outro se defende também, tá? Faz aquilo que o teu coração e aquilo que te inspira em relação a procurar ajuda, mas também não fica, né? Se de repente essa pessoa não puder, não entra nessa expectativa de que, nossa, né, eu tô realmente fazendo mal para o outro. Tocar a alma, se conectar, é a possibilidade da gente encontrar anjos bons. Olha, tem tanto anjo bom. Essas meninas aqui são todas anjos bons, sabe? Porque que coisa é essa de menos de um ano a gente ter essa conexão? Que coisa é essa? Deus já tem uma filha espiritual, que é a Gabi, que a mãe dela também está aqui, Raquel, né? Quer dizer, que coisa é essa de eu ter uma comadre e de pessoas que fazem bem, inclusive você, Débora? É isso, a gente vai lidando com a vida, se conectando com quem faz sentido. Agora, quem não faz, cai fora, né, se afasta, se cuida, se protege e se abriga em solos que te dão colo. Em solos que te dão colo. E eu acho que muitas vezes a gente usa da nossa dificuldade essas frases de não sei se vou incomodar, não sei se a pessoa vai gostar. E às vezes é uma dificuldade nossa. E eu acho que você tem que estar ali disponível. O outro sabe, como você disse, dá o limite. Hoje não posso, agora não dá, isso é muito para mim, eu tenho que ir mais devagar. Não tem problema. Mas essa disponibilidade, o outro pode usar muito mais do que o seu acanhamento, né? O seu acanhamento, ele não vai ter nada de você. Depois você só vai se desculpar. Então, eu acho que nós precisamos sair desse lugar, né? Hoje é um momento onde a gente está muito ativado a esse processo de acolhimento, de solidariedade, onde eu acho que a gente tem que dar um passo para quebrar esses paradigmas de algumas etiquetas que vinham sendo até agora, e a gente meio ser cara de pau. Por exemplo, eu sou cara de pau, eu falo logo assim, gente, quando vai ser a próxima live? Aí, se vocês falam não, a gente chora aqui, mas acontece. Quando vocês falam sim, a gente fala, gente, vai ser em Outubro Rosa, a gente vai falar de perda gestacional, nós vamos falar do câncer. Aí vai. Se a pessoa fala, não, não posso, eu falo, tá bom, em novembro, você pode? E assim vai, porque o vontade de estar junto existe sempre. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre se expondo e falando, e aí, hoje você pode? Eu convido, eu gosto muito de receber pessoas, a gente está mais acanhado em função da pandemia de quantidade de pessoas, mas eu estou sempre dizendo, gente, vocês estão a fim de vir assistir um filminho aqui, vamos todo mundo fazer uma pipoca? Vamos jantar? Se a pessoa fala ela não pode, não tem problema nenhum. A gente não precisa ter medo de rejeição, mas a gente precisa se aventurar, porque esse exercício de se aventurar ensina a gente a doar a nossa energia, doar a nossa oração, porque às vezes você pode não falar nada, mas pode orar, doar o nosso desejo de estender a mão, doar o abraço, né? Doar um olhar. Tem muita coisa para se doar, que às vezes a gente resume muito em palavras, mas doar, assim, aquele segurar na mão, assim, gostoso, que a pessoa sente que você está com ela, tem muita coisa. Então, eu acho que nós só vamos ficar mais amorosos, que é um dos objetivos de estarmos aqui nesse planeta, é a gente aprender o amor, porque a única coisa que não se acaba é o amor, o resto
o resto fica, mas o amor vai embora na bagagem com a gente, nós precisamos se aventurar para poder aprender esse amor. E eu acho que acolher é uma desses se aventurar. Que tal? Esse se aventurar, eu acho fantástico, porque é aquela história assim de vai, criatura, se coloca à disposição, e o tanto que a gente se modifica nesse contato com o outro, sabe? E no final sempre para melhor, nunca para pior, gente. E a gente aprende muito e se modifica e se transforma, né? Transcende. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente falar de suicídio é dar receita de bolo, né? Por exemplo, o que observar, como fazer. Isso faz parte da gente ficar atento também. Mas eu acho que a gente falar de suicídio ou de passagem do ente querido, né, que é morte, é a gente falar de acolhimento. Porque temos que acolher quem fica, temos que acolher nós mesmos, temos que acolher quem vai, cada um dentro da sua filosofia de vida. Então, eu acho que quando a gente fala de morte, a gente tem que aprender a validar que a morte faz parte do ciclo da vida. A gente, né, insemina, a gente gesta, a gente depois traz aquela pessoa, depois ela vive um período aqui, aprende um monte de coisa e em algum momento ela parte. E daí a gente vem com filosofias. Não, mas um filho não pode ir antes da mãe. Não, mas a pessoa não pode ir tão cedo porque não aproveitou a vida. Não, a pessoa tinha que ter esperado os netos. Isso é tudo que a gente deseja, mas isso nem é realidade. As partidas, elas acontecem porque muitas vezes é do nosso livre-arbítrio escolher. Aquilo que nós escolhemos determina mudanças de partida, porque aquilo que nós escolhemos comer, por exemplo, vai determinar um processo que nos ajuda a ficar mais tempo ou não. Então, assim, tem muitas coisas que fazem parte da natureza do ser humano que a gente precisa englobar. Então, eu acho que a partida é uma das coisas que faz parte da natureza do ser humano, da forma que for, mas faz parte. Então, a gente precisa começar a validar, não rejeitando sentir as emoções que a gente sente quando a pessoa parte, mas validando que essas partidas, elas acontecem, né? Por exemplo, muita gente falece de Covid, a gente está assim, com os grupos, a gente atende muita gente de Covid. E aí a pessoa diz, mas não é justo a pessoa aí, meu parente ter ido com Covid. Aí eu penso, o que é justo? Qual a diferença, né? A pessoa vai de um jeito, ou vai de outro, vai do acidente, ou vai do ataque cardíaco. Assim, o que é justo? Então, tem alguma coisa que é justo? Então, eu acho que o justo é a gente validar que na experiência humana a gente passa pela partida, que é esse desenlace da matéria à alma. Então, esse desenlace ele vai acontecer para todos. Então, eu acho que também falta um pouco na nossa cultura essa validação. A gente cresce não falando nem a palavra, né? A gente esconde embaixo do pano, a gente põe lá no Google a pessoa toda de preto com uma foice, né? A gente pinta a morte como sendo terrível. Sim, lidar com a saudade é um desafio. Mas, quando a gente vê que a morte faz parte desse contexto, a gente já não lida como se fosse um erro, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é um erro. Deus errou na medida, não era agora, não foi certo. E eu acho que isso tudo faz parte do contexto da vida, que nós precisamos de um processo educacional, lá na escola, lá desde criança, incorporar isso na nossa realidade, porque isso mudaria muito a forma como a gente lida quando acontece. O que vocês acham? E eu acho que é bacana, né? Quando a gente não transforma a morte, o suicídio, o luto, um tabu, e a gente traz à tona, que é isso que nós, né, estamos fazendo nessa live, trazendo realmente, fazendo o fechamento do setembro, né, do projeto, eu acho que é importante porque é poder colocar, né, nome para aquilo que aconteceu. Vocês estão me vendo? Sumiu aqui. Entrou uma página aqui esquisita. Mas é poder assumir que tudo isso acontece,
a gente não fecha os olhos, né? Quando a Márcia pede só para acolher alguns sinais, e também Geisa trouxe, né, a falta e o absurdo da falta de sentido de vida, a falta de pertencimento, sinais que podem acontecer, como a Marilice colocou em relação ao filho dela, que mudou várias vezes os móveis, é poder trazer possibilidades de conhecimento, porque vou voltar na frase que eu adorei da Geisa, o aprendizado liberta. Isso quer dizer, quando a gente aprende alguns sinais de alerta, isso não quer dizer, como você falou, Rô, que é uma receita que necessariamente vai acontecer, mas eu acho que é importante essa pergunta da Márcia, e quando a Marilice também traz, porque olha o que aconteceu no chat, se vocês perceberem, a Márcia acolheu. E isso que é bonito, porque quando a gente fala da nossa dor sem torná-la um tabu, a gente pode correr o risco de receber o acolhimento. E aí tocar a alma é poder se conectar com a dor do outro e poder fazer essa travessia junto. Então, a gente tem mudança abrupta de comportamento, Márcia, é uma dos maiores sinais, transtorno mental com tentativas prévias de suicídio, quando alguém começa a organizar muito as coisas, tirar as pendências, resolver, buscar desenfreadamente a religião, enquanto ela não acreditava em Deus, né? Quando uma pessoa coloca alguns bilhetes, algumas mensagens, como a Geisa mencionou, do moço que hoje está bem, e ela fala, isso é declaração e atestado de que você conseguiu suportar a tua dor. Então, guarde com muito carinho. Então, acho que isso realmente é importante. O que nós estamos fazendo, e olha, para mim agora faz muito sentido, porque nós começamos a live falando como é que a gente vai conversar, e a gente falou, vamos deixar fluir, porque essa é a nossa marca, sabe? E agora eu tenho uma certa compreensãozinha aqui no meu coração. Tocar a alma e poder se conectar com aquilo que vai acontecendo a cada instante da nossa vida é poder enxergar as coisas como elas se apresentam. É poder você encarar, né, esses assuntos que são tabus e fazer disso uma discussão e criar momentos como esse que nós estamos com vocês também, né? E esse é o meu agradecimento enorme para trazer uma discussão, não é uma resposta, mas trazer uma reflexão a respeito do significado que tem para você, o que a tua alma é tocada, como a tua alma, né, ferida em alguns momentos, pode ser curada pelo toque da alma do outro, nesse compartilhar. Então, olha, assim, para mim, agora faz muito sentido, sabe? Tocar a alma é poder se conectar e estar numa fluidez da vida, sem muito controle, sabe? Eu acho legal. Aquilo que me dói te alivia, aquilo que te dói me alivia, né? Porque nós aprendemos um com o outro. Então, aquilo que você me traz me alivia, e o que eu te levo pode te aliviar. Sem dúvida. E a Marilice, a nossa querida Marilice, ela foi uma acolhida no projeto, e já há bastante tempo ela é uma acolhedora no projeto, onde ela tem trocado muito com muitas pessoas que a gente atende na questão do suicídio. A Edileia disse uma coisa muito, muito bacana: a finitude do outro lembra a minha finitude, né? Eu acho que hoje, com a pandemia, nós estamos absolutamente sendo tocados a olhar para a vida, porque na hora que a gente tem que olhar para a morte, a gente tem que olhar para a vida. Então, a finitude do outro começa, peraí, será que eu estou usando o tempo bem? Será que eu estou trabalhando nas minhas prioridades? Ou eu estou aqui só olhando aqui a vida das pessoas na rede social e não estou envolvida na minha? Será que eu estou trabalhando nas coisas que realmente têm valor no sentido da bagagem da alma? Ou será que eu estou muito presa só nas coisas materiais, né? E às vezes o vazio vem daí, porque chega um certo momento, a gente se realiza financeiramente, mas a gente percebe que a alma ainda não gerou esse papel. Então, assim, será que eu vivo esse equilíbrio, esse balanço, né? Ela diz, o momento dessa pandemia leva a uma invasão desse assunto, a forma como acontece o processo. E é verdade, é muito importante nós olharmos para nós no meio
vamos dizer, pandemia, crise, da forma como cada um tiver vontade de chamar, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento que está trazendo muita atenção para a gente olhar para dentro, para nós, para as nossas famílias, para nós criarmos essa rede que eu chamo de família universal, né, para a gente se entrelaçar, para a gente tocar a alma um do outro. Então, esse realmente eu acho que é o tocar a alma, como tanto Geisa como Karina falaram. E eu acho que a gente não deve perder esse trem, né? Eu ia falar esse bonde, daí o pessoal fala, vixe, já fez 60. Não, então é o trem, né? Não é um avião, porque também não pode ser muito rápido, que a gente não absorve. Mas aquele trem gostoso que tem um encadear, né? Que você sabe que você está ali num vagão, né? Mas que os outros também estão ali em outros vagões, cada um ali dentro da sua experiência, mas nós estamos encadeados, né? Um vagão está encadeado no outro, tem uma direção, isso dentro de nós, né? Então a gente ganhar essa percepção, que esse momento ele é rico, ele não é amaldiçoado, ele é rico. A mesma coisa em relação, eu acho que o tipo de partida, né? É muito rico quando você cuida de alguém que parte de câncer e você percebe toda a trajetória. Eu tive essa oportunidade agora de viver esses 2 meses, né, com 70 dias com meu pai de coração, que veio a falecer. É uma experiência muito grande você viver com aquela pessoa e observar ela partindo com dignidade, com resiliência, com um olhar espiritual muito amplo. Então, assim, são grandes oportunidades que às vezes são dolorosas, mas enriquece a nossa alma. Então, acho que a gente tem que olhar para essa perspectiva de que cada coisa que a gente sente dentro de cada situação faz com que a gente enriqueça dentro de nós, amadureça como ser humano. Que tal, meninas? Isso aqui ficou maravilhoso, né? A hora já terminou e o pessoal está aí só dizendo coisa bonita, né? Nossa, bem bacana. Olha aí, a Márcia é um ser humano lindo. A Edileia, minha querida, que alegria, que gostoso o pessoal participando assim, de uma forma tão bacana. E a gente vai percebendo isso, que esse estarmos aqui juntos, nós estamos nos acolhendo, né? Porque a gente podia estar assistindo Netflix, tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas a gente pode dar uma paradinha às vezes e usar 1 hora para a gente se acolher, né? Porque isso nos dá força para amanhã, todos os desafios que a gente está passando, a gente conseguir passar sabendo que uma tem a outra. Isso muda muito, nos dá muita força, como a Karina começou dizendo, eu achei absolutamente lindo. Isso muda muito. Então, que o pessoal aqui do chat sinta isso, que através das ligações que vocês têm aqui no chat, pode estar conhecendo a gente pela primeira vez, pode estar são pessoas que já fazem parte dos trabalhos que nós fazemos, mas que vocês sintam que vocês têm a gente, né? Nós estamos aqui para fazer essa troca com vocês, genuína. Meninas, gratidão. Gratidão, sabe que eu queria pedir para a Geisa, ela colocou aqui nos nossos bastidores, porque ela tem uma letra e eu gostaria de trazer para a gente encerrar, assim, pode ser, Rô? Claro, claro. Então, eu ia mesmo roubar um pouquinho do tempo para falar, mas aí o assunto mudou e eu deixei para lá, mas a Karina trouxe, e tem a ver com o que a gente falou. Aqui na minha terra tem um cantor, o Saulo, que também é bem conhecido fora daqui, o Saulo Fernandes. Ele tem uma música chamada Floresça. E é muito interessante que é uma música de 2015 e fala da importância do ar que a gente respira, desse respirar que a Karina trouxe algumas vezes, né? E tocar a alma é isso, eu entendo que é isso. Já para finalizar, tocar a alma, para mim, é você deixar florescer uma relação genuína, né? Onde você consegue perceber o anseio da alma do outro. É isso que, para mim, é tocar a alma, é você deixar florescer essa relação genuína. E o Saulo traz nessa música, que para mim é uma poesia, é assim: por onde for, floresça, serena, que nem água de poço. É isso que é a palavra feia. E que não lhe falte fé. Agora, olha que bonito isso. Navegue em maré que flui, como um cafuné em silêncio. E aí me lembrou a fala que a Karina trouxe, em solos que te dão colo.
e eu me emociono muito com isso, né? Navegue na maré que flui como um cafuné em silêncio, em solos que te dão colo. Ama o sol, que é tão bonito, e ainda acredita no mundo, que o amor é a melhor companhia, mas não é o amor do outro, é o amor que você tem. É o amor que você é capaz de fazer florescer em você, para tudo na vida, para o sol, para as flores que você encontra no seu caminho para o estacionamento, para o seu caminho para o trabalho, sabe? Esse amor é seu, não é aquele que você espera do outro, é o que você é capaz de florescer, fazer florescer. E aí o Saulo diz assim, que o amor é a melhor companhia, e à luz do abraço cresceu o desejo de eternizar a respiração. Ele fez isso em 2015, né? E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve o seu guia, o coração. O nosso coração é o nosso guia. Por onde for, leve o seu guia, o coração. E fica aqui o meu recado e a minha gratidão para Rô, para você, Karina. Que por onde for, a gente leve sempre o nosso guia, o coração. Karina, diga alguma coisa para a gente fechar essa live bem linda, depois de toda essa música, essa letra que Geisa trouxe. Emocionada, peço para que a gente possa ser realmente instrumento de travessia, para que a gente possa se reconectar com a nossa própria alma, com as almas de pessoas que nos dão acolhimento e que dão abrigo, e que faça com que a nossa vida não seja uma vida obrigatória, mas que se torne uma vida que a gente se sinta amado, respeitado e acolhido. Que a gente possa andar em solos que a gente se sinta acolhido. Beijo grande, minhas queridas, eu estou absolutamente emocionada com essa letra de música, tocada por tantas considerações e tantos comentários carinhosos para a gente, e tocada mais uma vez com a nossa conexão, minhas queridas. Amo vocês. Amo vocês. Uma oportunidade imensa para a gente. A gratidão do projeto, né? Porque somos muitos. Eu só estou representando, mas somos muitos. A gratidão por essa possibilidade de nós estarmos vivas nesse mesmo momento e a vida ter nos unido, né? A gente deve isso à pandemia, né? A pandemia nos uniu, literalmente a pandemia nos uniu. E eu acho que a gente deve hoje muitas coisas já à pandemia. Um olhar mais carinhoso para nós, onde a gente pode se acolher, e dizer que a gente está à disposição, o projeto está à disposição de todos, aqueles que tiverem vontade de participar, ou estudando, ou você pode clicar nessa website, quero ser acolhido, se você estiver passando por um luto, se você tiver vontade de ser um voluntário, vem fazer o treinamento ao acolhedor. E eu acho que a interação entre nós, humanos, é o que vai fazer cada vez mais que o nosso coração, a gente reconheça que é o nosso guia, porque muitas vezes a gente não reconhece, né? Não conta com ele. Então, conte com o seu coração como guia, porque você vai tocar a sua alma e de muitas outras pessoas que estão na sua órbita, precisando disso. Gente, obrigada a todos pelo chat, tudo que vocês escreveram, participaram, foi muito lindo. Houveram muitas formas aqui de gratidão, né? Muito carinho das pessoas que assistiram, muitas formas da gente perceber o quanto a gente também pôde aí tocar o coração de outras pessoas. E é dessa forma que eu acho que a gente aumenta essa rede onde a gente transborda o amor para que a gente viva num planeta, onde o amor vai ser o condutor, nosso carro-chefe. E a gente fique lá, nos vagões, bem juntinhos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.